O marxista raiz, eu vi o seu livro. ele é contra. Ele não é que ele é indiferente. Ele abomina. Ele abomina a transexualidade. Estão preparados para a primeira? Eu sei que vocês ficaram com saudade dela. Eu sei que vocês passaram um final de semana pensando no dela. A cantora e historiadora travesti, texto... Ó, isso estava no texto da matéria da Folha, tá? Estava escrito assim, a cantora e historiadora travesti, porque é assim como ela se qualifica, Tertuliana Lustosa, que viralizou na sexta-feira passada ao protagonizar uma performance pornográfica durante palestra na Universidade do Maranhão, mostrando o seu zão, disse que o fascismo não é exclusivo de direita. Olha só! Depois do evento no Maranhão, a artista virou alvo de conservadores, como o deputado Nicolas Ferreira. Mas, em entrevista à Folha, Tertuliana disse que não bulisse, você buliu, assanhou. Essa menina, quando se assanha, ela mostra a bunda, ela dá um show. Não. Ela disse que também apanhou da esquerda, ideologia com a qual se identifica. Ela foi acusada de dar corda para a direita alimentar a narrativa de que progressistas querem erotizar a educação. Aspas. A esquerda também, às vezes, incorpora diversos elementos do fascismo, fecho aspas, ainda segundo a historiadora, mestranda, cantora, compositora, literata. Só de ela ser travesti já instrumentaliza a direita. Eles dizem que travesti é contra a Bíblia, enfim. A gente já sabe todo o discurso deles e é muito triste que isso aconteça, mas acho que não fui eu que instrumentalizei a direita. Eles que se instrumentalizam, fecho aspas, não entendi porcaria nenhuma. E você, Geisiane Freitas? Parece conversa de maluco. Ela está conversando com gentil, né? Quem olha, ensina com o, argumenta com o, dá resposta com o, que tem o valor de... O que a Tertuliana Lustosa está sofrendo na prática é um debate que quem é da academia, quem é professor, o professor Marcelo Sona aqui vai saber falar melhor do que eu. Quem é já da academia? Eu sou dessas. Porra, eu já jogo a bola. Ela tirou dela da rede. Já que a Tertuliana ela tirou dela da rede, botou dentro. Mas é verdade. Por que é você um jogou debate, por sua? é um debate. Você está chamando ele de direita travequeira? Não é isso, não é isso. Você frequenta Indianópolis? Eu moro lá. À noite? Eu tenho a desculpa. Verdade. Você mora num bairro que, ó. Mas o ponto o que a Tertuliana está sofrendo na prática é o que a gente chama daquele debate que tem dentro, uma tertúlia. Tem dentro da tertúlia. universidade, do campo acadêmico no geral, que é o que a gente chama de marxismo antagônico, esse marxismo clássico, chocando-se com esse marxismo contemporâneo. Então, os autores clássicos do marxismo são aqueles que são apegados à ideia mais genuína do marxismo de luta de classes, de antagonismo de classes. E para ele, todas essas outras questões, que são questões dentro da sociologia do pós-estruturalismo, são questões que não têm relevância, que são essas questões da identidade, isso que a gente chama hoje em dia de movimento woke, né? Que são essas séries de identidades. Então é o homem contra a mulher, o negro contra o branco, o gay contra o hétero, essa coisa toda. Então quando a Tertuliana Lustosa sobe numa mesa, faz aquela performance completamente pornográfica, completamente sem cabimento, demonstra o nível, essa pessoa tem mestrado, então demonstra o nível decadente da nossa academia, demonstra que essas pessoas não levam uma vida intelectual
intelectual, uma vida de estudos a sério, a falência do Brasil enquanto educação superior que recebe rios e rios de dinheiro, mas que não tem absolutamente nada de resultado concreto dentro da universidade, e choca justamente com esses marxistas mais clássicos que até mesmo eles olham para esse tipo de performance e conseguem enxergar a realidade. Isso daí não é revolucionário, isso aí não é nada, isso é ridículo mesmo. E aí ela chama de fascismo. Então a minha pergunta para a historiadora Tertuliana Lustosa é: usar roupa, então, em ambiente público... É fascista. É fascista? É fascista. É fascista. Mais fascista ainda é ficar pelado, né? Que você não precisa nem se vestir. Agora, só fazer aqui um senão à sua fala, Gisele. Alemão, eu lhe mandei a capa do meu próximo livro que ficou pronto, porque o marxista raiz, eu vi o seu livro. ele é contra. Ele não é que ele é indiferente. Ele abomina. Ele abomina a transexualidade. Você recebeu a capa aí, Alemão? Jogue a capa aí, eu vou ler 4 frases para vocês de 4 marxistas raízes. Aí vocês não podem falar que eu estou mentindo. Então põe a capa aí, Alemão. Joga a capa e a primeira frase que eu vou ler para vocês é a seguinte. Aspas. Reputo os pederastas nojentos. De quem é esta frase? De Karl Marx. Segunda fala, aspas. Os pederastas, para quem não sabe, pederasta é gay, é homossexual. Os pederastas começam a se contabilizar e a descobrir que são um poder no Estado. Faltava apenas uma organização, mas segundo me informas, ó Marx, parece que ela já existe em segredo. Como tem homens importantes em todos os partidos, não podem deixar de triunfar. Guerra às vaginas, paz aos idiotas, será o lema. Por sorte, já somos velhos demais para temer que, quando este partido vencer, tenhamos de prestar homenagem física aos pederastas. Quem disse isso? Engels. Engels disse isso. Que é mais marxista que Marx e Engels? Vou dizer mais uma frase curta. Aspas. A revolução não precisa de cabeleireiros. Quem disse isso? Fidel Castro. E, por fim, um marxista ainda vivo, um dos grandes teóricos do marxista nos dias de hoje, que é Alain Badiou, francês, diz o seguinte: a lógica identitária ou minoritária é uma variante da superposição nominal capitalista. Fecho aspas. É isso aí. Professor Suami. Eu não sei se Che Guevara dizia o trabalho os tornará homens. Isso era uma plaquinha que estava no campo de trabalho forçado, né? De reeducação, normalmente, né? Que ele era o coordenador, a professora Helena. Pavinato, é curioso quando você vê a Tertuliana se apresentando como um porta-voz de um movimento revolucionário. Ela se diz de esquerda, não sei se ela é marxista, porque ela precisa estudar um pouco mais para se dizer marxista. Mas o curioso é que, como você bem falou, os marxistas, o marxismo originário, primeiro ele tinha ojeriza a homossexualismo, porque o homossexualismo normalmente era atribuído como uma espécie de deturpação da burguesia, e a burguesia era aquela classe autoproprietária dos meios de produção. Além disso, a Tertuliana, se é travesti, ou foi travesti, ou defende os travestis, ela precisa ter na cabeça dela que desde que a esquerda se corporificou com a doutrina marxista, tudo aquilo que é travesti, trabalho informal, o Marx se chamava, aquela parte da sociedade, o Marx chamava isso de lumpenproletariado. O que é um lumpenproletariado? São aqueles criminosos, batedores de carteira, prostitutas. É a escória da sociedade. Vejam, para ele, a escória da sociedade deveria ser dizimada. Ela não deveria ser reeducada, é dizimada. E ela se coloca como uma travesti, alegando que isso é algo da esquerda, ou a esquerda que defende. Quem defendeu o direito a ninguém tocar no corpo do ser humano foram os liberais. Porque você já nasce com uma propriedade de quem ninguém pode tirar, que é a propriedade sobre o próprio corpo. Você se apropria do mundo por intermédio de quê? Do trabalho. Tá entendendo? Porque certos candidatos não gostam da carteira do trabalho, porque é o trabalho que permite você incorporar o mundo. Quem dizia isso? Era John Locke. Não foram os socialistas que inventaram isso. Aí vem essa moça e ela fala da seguinte maneira: nós somos de esquerda
eu represento aquela classe excluída que a direita gosta de fagocitar, de humilhar. Não, eram os marxistas que faziam isso. Eles é que nunca admitiram nem um lumpenproletariado, que é a escória da sociedade, e nem os homossexuais. Só teve um que teve tanta coragem quanto eles e foi lá, que foi um cara, um austríaco que tinha um bigodinho ridículo, que chegava e dizia assim, você é homossexual? Vamos fazer o seguinte, não vamos esperar a revolução não, coloca uma estrela rosa aqui no ombro e coloca em campo de concentração e use-o até o momento da sua morte, porque ele não é ser humano, ele não é nada. Então é bom ela ter isso na cabeça. Ela disse que a esquerda também pode ser fascista. Deixa eu contar um segredo para ela. A esquerda, naturalmente, por pregar a revolução e o uso da violência, ela já tem o germe do fascismo no seu coração. O germe ou o vírus, Dani? Olha, Pavinato, eu estava aqui ouvindo, suando, a Geise explicando, não é? É até bonito eles com essa classe toda para explicar algo tão ridículo. Mostre a bunda, por favor. E olha só, a Tertuliana é mestre, não é? Ela tem um artigo científico chamado Educando com o Exatamente, né? Introdução às Pedagogias do Corpo e do Prazer, que foi publicado numa revista chamada Periódicos, da Universidade... Com CU. Isso, com Periódicos. CU. Periódicos da Universidade Federal da Bahia, tá? Ou seja, eles criam isso tudo para pontuar no CAPES, não é pontuar no CNPq. Tem histórico. Exato. Desse tipo de pesquisa. Eles têm um histórico. Departamento de Antropologia. Chama? UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Achei que era o UFBA. O Departamento de Antropologia da UFBA é um show de horror. É isso. E vai dinheiro nisso. E vai dinheiro nisso. É esse tipo de coisa que está sendo fomentada em uma universidade federal. A Universidade literalmente Federal dinheiro enfiado no... Totalmente. A Universidade Federal do Maranhão resolveu abrir uma investigação sobre o que aconteceu, mas enquanto isso, na Universidade Federal da Bahia é esse tipo de iniciativa que acontece. Deixa eu até ver aqui. A equipe editorial desta revista, não é? Daniel dos Santos, Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Helder Thiago Maia, da Universidade de Lisboa, Portugal. Olha só que maravilha. Júlio César Sanches, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim, só para vocês entenderem a extensão disso, porque não é só restrito a uma universidade. Eles estão fazendo alianças em vários departamentos, em várias universidades, para que dinheiro vá nesse tipo de situação. Ora, se ela quisesse fazer isso na casa dela, né, ou em outros lugares que são próprios para isso. Foi exatamente o que o Suano disse na semana passada, citando o exemplo de Harvard. Pega um prédio ao lado, é um direito, faz privado. Né? Faz privado. Agora, o que a Dani levantou aqui, Arthur, é muito sintomático, porque as cabeças, né, se é que podemos chamar assim de uma inteligência que não tem inteligência das universidades federais, ficou muito possessa com o Bolsonaro. Talvez porque ele tenha fechado a torneira do dinheiro para esse tipo de evento, não? Exatamente, até porque é um gasto público jogado na lata do lixo. Agora, eu queria saber aonde está o reitor. Enfiado no... Eu queria saber onde está o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o senhor Fernando Carvalho Silva. Estava lendo aqui o currículo dele, não é um currículo ruim, não. Professor de Química, mestre... Você abriu o currículo dele? Eu abri o currículo dele a fundo. Mestre e doutor em Química Orgânica. O professor Fernando Carvalho Silva, que está mudo desde então, né? Ele não falou sobre o evento, que, na minha opinião, manchou a imagem da Universidade Federal do Maranhão. Acho que ele, como reitor, tem o dever de se pronunciar. Afinal de contas, ele apoia esse tipo de evento ou ele é contra esse tipo de evento? Porque ficar em silêncio não contribui em nada para o debate. O último reitor de destaque no Brasil foi Juca de Oliveira. Isso é verdade. As pupilas do senhor reitor, lembra? Passava no SBT. Bom, falando em... O senador Jorge Cajuru, do PSB, partido do Kassab, confirmou a autenticidade dos vídeos íntimos que vazaram nas redes sociais no final de semana. O conteúdo, gravado, faz mais de 15 anos, segundo o próprio senador, mostra o parlamentar em cenas de sexo com uma, pasmem, mulher. Em sua conta no X, o parlamentar explicou que as filmagens aconteceram entre os anos de 2007 e 2009 e que a mulher era solteira, assim como ele.
diferentemente da mensagem que foi encaminhada juntamente com os vídeos, afirmando que ela era casada. Casada! Alguém quer comentar isso ou passamos para a próxima pauta? Não vai poder passar o vídeo mesmo? Eu acho que isso é plantado. O Cajuru é um indivíduo que está... O Cajuru plantou na mulher. Nem sei se plantou ou não plantou. Isso me parece uma notícia plantada, porque o Cajuru ele vive a irrelevância. Quem ouve falar do Cajuru e associa que se alguém chegar e falar assim, Cajuru, você tem um vídeo vazado, senador, todo mundo vai ficar espantado sabendo que ele é senador. Ninguém ouve falar dele para fazer nada, só ouve falar... Então, me parece que ele plantou, isso é uma notícia plantada, é fato, deve ter acontecido mesmo, então, todos estamos surpresos. Né? Deve ter acontecido mesmo, plantou a notícia para dizer, olha, 2026 está aí, eu preciso ser reeleito, eu sou machão, está aqui a prova, o que quer que seja. Pronto, me parece que é isso, com todo respeito. Alguém quer comentar sobre o Cajuru? Cajuru, alguém interessa? Alguém se interessa? Não? Então vamos para a próxima pauta. Ninguém se interessa pelo Cajuru. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.